por que os ETFs são aliados dos investidores na montagem dos seus portfólios de investimento? Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e hoje a gente está aqui para falar sobre ETFs, suas vantagens e por que investir nesse produto. E para isso eu conto com duas presenças especiais. Hoje aqui comigo está a Ana Laura Magalhães, que é especialista em investimentos e embaixadora do Personalité. Ana, seja super bem-vinda ao Mind Asset. Muito obrigada, estou super honrada. Que bom, que bom. E o Renato Eide, que é Head de Estratégias Indexadas e ESG aqui na Itaú Asset. Eide, seja super bem-vindo também. Obrigado pelo convite e presença ilustre hoje aqui com a gente, super bacana para a gente ter um papo sobre investimentos e sobre ETFs. Com certeza. Vamos começar então. Ana, você gosta de falar que você fala economia em português, então eu não posso deixar de te perguntar, né? Como que você explicaria um ETF, seus principais benefícios e vantagens? Como é que é esse produto na sua visão? É bem legal a gente realmente democratizar esse acesso à informação sobre ETFs, né? Quando a gente olha para o mundo lá fora, e o Wade está aqui também para confirmar isso, é um mercado tão gigante e existe tanto espaço de crescimento aqui no Brasil porque a gente percebe que é um produto muito completo. Então, se eu precisasse especificar ETF com uma palavra, assim, eu diria que é um produto eficiente. Porque é uma única estratégia ali onde você consegue acessibilidade, diversificação, custo baixo e uma possibilidade de ampliar muito uma carteira muito coerente no portfólio do investidor, assim. Então, falando de economia em português, eu sempre gosto de dizer isso, né? Que a gente, às vezes, aqui no mercado financeiro, fala financês com outro financês, esquece que quem está ouvindo pode não entender nada. Mas então, se eu só precisasse resumir o que é ETF, eu diria que é eficiência. E quem não tem na carteira ainda, está perdendo tempo. Perfeito. E puxando aqui também, Eide, né? Na sua visão como gestor, como é que esse produto se encaixa em um portfólio de investimentos como um todo? Legal, e aqui já tem uma reflexão importante, né? Num mundo onde a gente pensa muito no ou, né? O ETF, ele vem para complementar o teu portfólio por toda essa eficiência que a Ana comentou. Então, não é sobre ter um portfólio com ETFs ou ter um portfólio com outras estratégias, né? Como é que eu consigo me fazer valer dessa beleza que os ETFs têm e compor um portfólio? Por exemplo, hoje em dia você consegue acessar o nosso ETF de cripto de uma forma super simples, algo que anos atrás era super complexo investir em ativos digitais. Diversificação internacional, também eu acho que é outro ponto interessante. Diversificação em títulos do Tesouro via ETFs de renda fixa. Então, é como eu consigo, dentro do meu portfólio, colocar essas peças para gerar benefício de diversificação, benefício em termos de custo, como a Ana falou, né, que a gente está colocando aqui um produto que tem um custo baixo. Enfim, uma série de vantagens para justamente construir um portfólio. Eu trago muito essa fala do E, né, fugir um pouquinho do ou, porque, na verdade, a gente precisa olhar o nosso investimento como uma composição de várias pecinhas. E parte dessas peças são os ETFs. Além da própria transparência em si. Perfeito. Que você consegue enxergar, né, a carteira do ETF como um todo, né? O que está lá dentro e a que você está se expondo, certo? Perfeito. E isso é um ponto muito bacana, porque no nosso site, no itnow.com.br, toda essa informação, todas as carteiras dos ETFs são publicadas diariamente. Então, imagina que você quer investir numa estratégia de dividendos ou numa estratégia internacional, você consegue ver quais são as empresas que estão lá. Ou mesmo nos ETFs de renda fixa, que você queira identificar quais são os títulos que eu estou investindo, né? Você consegue diariamente acessando o nosso site, o itnow.com.br. E por esse início de conversa já deu para ver que com os ETFs a gente consegue acessar diversas classes de ativos, né? E aí a gente comentou também dos ETFs de renda fixa, que tem atraído cada vez
mais investidores. Eu queria saber, na sua visão, Ana, por que você vê esse movimento aqui dos ETFs de renda fixa propriamente? Acho que são várias razões, e eu posso começar dizendo que eu sou muito fã do ETF de renda fixa, porque renda fixa já é um produto simples, entre aspas, mas o ETF conseguiu trazer mais leveza para algo que já era bastante simplificado. Para quem está ouvindo agora, né, ou nos assistindo, e pode ser que esteja tendo um primeiro contato com esse tipo de conteúdo, a renda fixa é considerada um investimento conservador. Ela traz uma determinada previsibilidade se você mantém aquele ativo até o vencimento na sua carteira. Mas ele também pode ser traiçoeiro. Né? Uma venda antecipada, dependendo da forma de remuneração, se você pega um ativo de remuneração híbrida, um ativo pré-fixado. Então, existe ali uma pequena necessidade de sabedoria de como operar aquele papel. E o ETF, ele simplifica isso. Ele traz uma possibilidade de você conseguir colocar numa mesma carteira, né, ali dentro, com uma gestão ativa, de forma mais barata do que a própria taxa do Tesouro Direto, por exemplo, uma estratégia de remuneração de ativos que acompanham índices específicos. Então, você quer um ativo pré-fixado? Vamos pegar um índice de pré-fixação. Você quer um ativo que vai te remunerar na inflação? Vamos pegar um ETF, então, que vai te remunerar dentro desse índice de variação inflacionária. E tem um outro benefício que eu acho muito legal, que é o seguinte. Eu já vi muitos investidores com o receio de investir no tesouro e pode ser que eu não consiga resgatar aquele papel naquele momento, porque por mais que seja um investimento seguro, existe uma determinada volatilidade e risco de mercado. Eu já vi investidor que não conseguiu operar no mercado do Tesouro Direto por causa do mercado fechado. E o ETF também te dá essa possibilidade de uma liquidez interessante, que é transformar num ativo mais líquido, operado em pregão, algo que, na verdade, é renda fixa, que tem um outro tipo de mercado e traz também essa pluralidade de interpretação de um único ativo subjacente, né? É a mesma coisa, mas num formato melhorado. Vamos falar dessa forma? Sim, sim. E dentro da Itaú Asset, né, a gente tem uma prateleira bem completa nesse sentido, né? Então, você falou aqui de proteção contra a inflação, também de pré-fixados. Então, ele dá um pouco dessa visão aqui como um todo e de como a nossa grade está estruturada também. Legal. Hoje a gente tem 5 ETFs de renda fixa, 3 deles ligados a papéis do Tesouro que remuneram o IPCA+, né? Então, a famosa proteção contra a inflação, que é algo que é super importante na composição de portfólio, e também 2 deles atrelados a papéis pré-fixados, né, ou a taxas já pré-estabelecidas no seu momento de compra. E uma coisa super bacana que a gente trouxe para melhorar a experiência do investidor é a tradução, né, que a gente chama do preço do ETF para a taxa do ETF, né? Porque hoje, quando você fala em renda fixa, naturalmente você pensa em yield. Eu quero comprar este papel que está IPCA mais 7,5, ou quero um pré-fixado aqui que está 14,5. E quando você vai negociar os ETFs, eles são negociados em preço. Então, o investidor, ele tinha essa dor, né, gerava essa dúvida, legal, mas eu estou comprando esse ETF neste preço, qual que é o yield que eu tô comprando? Né? E a gente conseguiu levar de novo para o nosso site, itnow.com.br, essa tradução indo além, mostrando também um ponto super importante quando a gente fala de renda fixa, que é o custo de aquisição e o custo de venda destes ETFs. Né? Então tem lá uma coluna onde você consegue observar o custo de spread, né, de compra e venda, que é super baixo, mostrando que cada vez mais os investidores estão atuando ali no pregão, como a Ana colocou, ao longo do dia, o que faz com que o spread feche. Hoje, na média, a gente tem 2 bases em termos de taxa como um custo de negociação, o que é algo super eficiente. Né? Normalmente, somente investidores institucionais que operam grandes volumes conseguem ter esse tipo de spread de compra e venda. Então, acho que a gente tem cada vez mais conseguido melhorar a experiência do investidor e não à toa a gente tem visto um interesse cada vez maior pelo instrumento. O reinvestimento também, sem a incidência de imposto de renda, com certeza é uma vantagem também para o investidor, né? Perfeito. Aqui tem, eu acho que esse ponto é super interessante, porque muita gente vai buscar, ou em estratégia de dividendo, ou em estratégia de renda fixa, o chamado a renda passiva, né? E tá tudo certo, né? Tá tudo bem.
se a pessoa precisa daquela renda dentro do seu orçamento mensal, é uma estratégia muito eficiente, né? Agora, tem muita gente que não precisa desse complemento na renda e acaba recebendo esse cupom. E a hora que o cupom cai na conta, fala assim: o que eu faço agora? E na grande maioria das vezes, a pessoa vai acabar reinvestindo na própria estratégia. Só que aquele cupom que ela recebeu, em grande parte das vezes, acaba sendo tributado. E quando a gente vai olhar ao longo do tempo, essa tributação deixa dinheiro na mesa. Eu deixo de ter aquele dinheiro, aquela parcela do imposto trabalhando para mim. Então, nos ETFs de renda fixa, a gente não distribui esses cupons, a gente vai reinvestir esses cupons, não fica nada com a gente, que é outra dúvida que sempre aparece, né? Ah, mas o Tesouro pagou o cupom, fica alguma coisa para o gestor? Não. 100% é reinvestido dentro do ETF, sem a incidência de imposto de renda, o que no médio e longo prazo é uma vantagem enorme, porque a gente vai tendo o efeito composto dessa parcela que não foi paga do imposto sendo trabalhada. E tem um outro ponto, você me lembrou aqui de vantagens, que é uma dor que a gente vê na grande parte dos investidores que investem através do ambiente de bolsa, que é a necessidade de recolhimento do DARF. Nos ETFs de renda fixa, quem é responsável por esse recolhimento são as corretoras. Então o investidor não precisa se preocupar em saber o preço de aquisição, se ele tem que recolher o DARF. No momento em que ele realiza a venda do ETF de renda fixa, o imposto é recolhido na fonte. E quando a gente está falando de experiência, né, investimentos e a melhora, né, e a fluidez em todo esse processo, não precisar recolher esse DARF é algo extremamente relevante também. Uhum. E você tocou no ponto da renda passiva, né? E há esse histórico aqui do brasileiro realmente gostar de investimentos que pagam ali mensalmente uma renda. Então, Ana, qual que é a sua visão quando a gente olha uma alocação, um portfólio aqui, para esse aspecto também dos investimentos? Sobre dividendos especificamente, eu gosto de dizer que eu tenho até uma opinião duplicada. Porque para quem gosta de renda passiva, é excelente. Você tem ali uma estratégia, né, que vai complementar uma renda mesmo, como o próprio nome já diz. Mas você tem uma outra opção que, na verdade, é escolher aqueles papéis que fazem o investimento automaticamente. Ou seja, não é ficar com essa renda passiva para si. Não é ter essa renda passiva para, de repente, complementar de fato você usar aquele saldo como uma retirada, um resgate, mas como um complemento de remuneração dentro da mesma estratégia. E acho que o Wade trouxe um ponto muito interessante, que é essa dúvida comum. Eu que já trabalhei como banker, né? Já tive muitos clientes e passava por essa situação de, olha, tem um saldo na minha conta, de onde veio? Aí você olha lá no extrato, você fala, olha, veio desse ativo aqui. Tudo bem, e eu faço o que agora com isso? Eu compro o mesmo papel, eu compro outro? Ué, mas depende, o que você quer fazer? Você está gostando dessa estratégia de onde vem o dividendo? Vamos complementar então o saldo nisso. Imagine não ter que passar por essa situação recorrentemente e já complementar toda essa estratégia, né, cadeada assim desde o começo disso tudo, né, de toda essa história. Então, eu acho que vai também de perfil de investidor. Tem um investidor que prefere o dividendo na conta, tem um investidor que prefere a estratégia de reinvestimento. Então, tem para todo mundo. Uhum. E a gente tem um case aqui mesmo, né? Porque a gente tem 2 ETFs ali que perseguem o mesmo índice, que é o DIVO 11 e o DIVID11. Um reinveste e outro distribui os Exato. dividendos, né, Ed? É isso, e para mostrar que não tem certo ou errado, né? Eu acho que a gente tem um lema na Itaú Asset, muito bem construído por vocês, que é investir sobre se informar, né? Investir bem é investir com informação. Então não tem um certo ou errado sobre a distribuição ou não do dividendo, como a Ana colocou. Depende do seu objetivo. Então o DIVO 11, uma estratégia com mais de 10 anos de track record, já super estabelecida, com volatilidade que por vezes é menor do que o Ibovespa e com uma performance que ao longo do tempo se mostra superior ao Bovespa, é algo super importante, porque a gente vai reinvestir o dividendo. Então imagina que a gente está falando de um dividend yield em torno de 8%, e todo ano isso é reinvestido, né, para o investidor no próprio ETF.
Então, imagina o efeito composto ao longo do tempo desse dividendo voltando para o investidor. É muito poderoso. Agora, por que não distribuir? Por que não resolver uma dor do investidor que tem que buscar quais são as melhores empresas pagadoras de dividendo? Compor um portfólio diversificado para sair do risco específico de ter 3 ou 4 nomes. Ajudá-lo nessa lida com dividendo que cai na terça, o outro cai na semana que vem. Então a gente trouxe uma carteira diversificada de uma estratégia já super consagrada, que é a estratégia do índice de dividendos da B3, através do Divo 11, como eu falei, são mais de 10 anos de track record, e com um único dia onde a gente vai distribuir o dividendo. Então a gente conseguiu resolver as dores do investidor que busca a renda passiva no mercado acionário. E aqui tem outros elementos, né, para a gente pensar. Por que não já acessar uma única tese de investimento com uma única operação já extremamente diversificada, né, que é a consistência no pagamento de dividendo com mais de 40 empresas. Então, acho que é super eficiente, para usar a palavra que a Ana definiu quando falou sobre o que os ETFs representam, né? Uhum. E aí a gente já falou sobre renda fixa, né? Sobre a eficiência, as vantagens dos ETFs como um todo, mas sobre renda fixa, sobre renda passiva. E agora, olhando um pouco para fora, né? O brasileiro ainda investe muito olhando propriamente aqui dentro do Brasil. Então, como é essa dor aqui para você? Como que, Ana, você vê a exposição global quando a gente fala de um portfólio de investimentos? Muito boa essa pergunta, Clara, porque eu acho que talvez seja mais comum para o brasileiro hoje conhecer o mercado de ETF já por uma estratégia internacional e bem menos por uma estratégia de dividendo e mais recentemente ainda por uma estratégia de renda fixa, né? E também porque eu acho que tem uma fase de amadurecimento do próprio mercado financeiro brasileiro, que é se qualificar e evoluir cada vez mais dentro do mercado em si, né? Então, a gente melhorar ali nas ações que são listadas, os produtos de renda fixa que nascem, mas ainda muito focados para a gente. Então, o ETF internacional sempre foi, entre aspas, a única alternativa para o brasileiro ter um acesso de exposição internacional, uma exposição dolarizada, uma exposição que diversificasse mesmo o portfólio dele, saindo aqui dessa premissa extremamente voltada para risco Brasil e buscando de verdade alguma complementariedade, né, de portfólio. Então, acho que olhar para alguns ETFs internacionais deixou de ser também só uma característica a mais de um portfólio. Tem que ser algo extremamente essencial. Talvez até partir do pressuposto de que, já que a economia brasileira, dentro de um parâmetro mundial, é tão pouco significativa, mas importante para o nosso mercado, é claro, por que não ter também uma exposição internacional que complemente essas estratégias de remuneração? E acho que o Brasil tem uma história recente de mercado financeiro, eu gosto de dizer dessa forma, eu sei que o mercado financeiro existe há muitos anos aqui, mas como a gente também tem uma moeda que dentro de uma trajetória mais sólida já é muito mais recente, né? Tem praticamente a minha idade. O real. Eu acho que é a sua também, né, Clarinha? Sim. Ainda tem um pouco dessa barreira de conhecimento do brasileiro de confiar na instituição e investimento. Então, você passar por essa barreira de, olha, realmente eu consigo, então, investir aqui um pedaço, mas deixa eu passar desse ponto, então, de não só investir no Brasil e complementar essa carteira internacionalmente. E acho que, também falando de real, a gente vendo um processo de desvalorização da nossa própria moeda, é super pertinente a gente ter exposição dolarizada, exposição internacional. E, de novo, como eu já até falei na introdução aqui da minha primeira fala, usando um produto que é extremamente eficiente e que, de uma vez só, de forma barata, quando eu falo barata, né, na taxa que é mais barata e também acessível em questão de investimento inicial, acho que assim o brasileiro e o investidor está muito bem servido. Uhum. E é isso, através de um único investimento, por exemplo, acessar o S&P 500, né, estratégias lá fora, estratégias temáticas também, então tem um pouco de tudo quando a gente fala dessa exposição internacional, né? Perfeito. Eu não vou falar de qual que moeda que eu sou, que senão vai entregar a minha idade aqui, mas eu sou algumas antes do real. Eu acho que aqui tem um ponto que é super importante para o investidor, para ele entender que o único almoço grátis que existe em investimentos
é a diversificação. E eu acho que a gente precisa cada vez mais ganhar maturidade, até pela facilidade que hoje o investidor tem de acessar estratégias internacionais, de ir aumentando a parcela de investimento internacional dentro do nosso portfólio. E muita gente fala aqui sobre a volatilidade que o câmbio adiciona dentro de um portfólio de investimento. Mas quando a gente faz a matemática, né, do portfólio, a gente vê que ele traz uma descorrelação, né, para os ativos locais, o que ajuda nessa diversificação e faz com que o nosso portfólio consiga atravessar diversos cenários, sem a gente precisar ficar se perguntando, agora eu vou sair daqui, agora eu vou mudar para lá, agora eu venho para cá. Essa movimentação, por vezes, acaba nos atrapalhando, né? Por quê? Porque a gente fala que o relevante no investimento é o tempo que você fica investido, não fazer aquele time no mercado. Hoje eu vou comprar, amanhã eu vou vender, depois eu volto para cá. Então você tem que ter uma estratégia que seja diversificada e que ela consiga fazer frente às diversas mudanças de cenários que ultimamente têm sido cada vez mais corriqueiras e amplas, né? E tem um outro aspecto que vai além dessa questão do investimento, que é para também ajudar nesse pensar, que é a nossa cesta de consumo. Hoje, a nossa cesta de consumo, ela tem muito mais produto relacionado ao dólar do que ela tinha 20, 30 anos atrás. Então, é de se esperar que num ambiente onde a nossa cesta de consumo seja atrelada ao dólar e que essa moeda, né, o real e o dólar oscilem, que a nossa cesta de consumo também vai oscilar. Isso vai impactar o quê? O nosso poder de compra. Então, não é só sobre ter investimento através de renda fixa, né, da proteção do IPCA+, para se proteger dessa oscilação. Eu preciso também ter uma parcela em dólar para que eu consiga me proteger. E aí tem uma pergunta que sempre vem, né, que é o número mágico. Quanto que eu tenho que ter do meu portfólio em dólar? E não existe uma receita única, né? Por quê? Porque cada investidor vai ter o seu momento, cada investidor vai ter o seu objetivo. O que eu acho que é importante para a gente dividir com o nosso espectador comece essa jornada. Entenda quais são as possibilidades, né? A gente, por exemplo, tem o SPXI11, que é um ETF atrelado ao S&P com oscilação cambial. Recentemente lançamos o SPXR11, que também é um ETF internacional aqui sem exposição cambial, que eu costumo dizer que talvez seja um primeiro passo para o investidor se ambientar a essa jornada do investimento internacional. A gente tem o Tech11, que são as grandes empresas do mundo de tecnologia. Enfim, eu acho que a gente avançou bastante nessa jornada do investimento internacional, mas ainda a gente tem passos a serem dados. Perfeito. Estamos quase encerrando o nosso episódio, então tá passando super rápido. Ana, você tem alguma mensagem final para os investidores? O que você quer deixar aqui para eles em si? Acho que para quem já tem ETF é bem clara essa possibilidade de entendimento do benefício que esse ativo deixa numa carteira de investimentos, e para quem não tem, que supere essa barreira inicial, né, de desinformação, principalmente, somando um pouco também do que já foi falado, porque a partir do momento que a gente consegue entender o quão simples é o produto e democrático, mais fácil ele é também de ser inserido, né, na carteira de quem ainda não está. Então, conheçam os produtos, conheçam os ativos, repense essa estratégia, veja o que faz sentido, né? Dependendo do perfil de investidor, é claro, porque tem sempre aqueles mais conservadores e outros que se dão melhor à volatilidade, mas é um produto que não pode estar de fora de uma carteira saudável. Perfeito. Você, Eide, uma mensagem final aqui pra gente também. Bom, agradecer a Ana, que ajuda a gente aqui a descomplicar o economiquez, o financeis que a gente tem a mania de falar, mas eu acho que é sobre isso, é sobre a educação do investidor, é mostrar para ele as possibilidades, é a gente construir mais sobre o e tirar o ou da sala, que eu acho que isso é uma jornada também importante, é sobre visitar o nosso site, né, o itnow.com.br, onde a gente tem muito conteúdo, muita informação, e se não tiver, por favor, a gente está sempre à disposição aqui para
para receber feedbacks e conseguir melhorar. Mas é isso, como que eu consigo me fazer valer dessa versatilidade do ETF para ajudar dentro do meu processo de composição de portfólio. Perfeito, perfeito. Queria fazer uma pergunta bônus, então, agora, já que a gente está começando... Essa não foi combinada, hein? Já que a gente está falando de investimentos, ETFs, e o primeiro passo dos investidores também, não precisa falar qual, mas qual estratégia foi o primeiro ETF que você investiu? Responde você primeiro. E o último, o primeiro e o último. O meu foi o SPXI 11. Eu acho que, como eu falei, a gente vem num processo de ganhar essa maturidade em termos de acesso ao mercado internacional. E o fato de ter algo aqui super fácil, democrático, ajudou muito. Então, é algo que eu tenho até hoje, e assim... E eu costumo dizer, né, quem não tem, às vezes olha o S&P tem essa mágica da pujança, né, da efervescência da economia americana, e ele reflete muito bem isso, e a performance é incrível. E às vezes o gráfico é até vertiginoso. E aí muita gente fala assim, será que eu compro agora? Será que eu não compro? E muita gente acaba não comprando porque o gráfico é vertiginoso, e cada vez mais ele fica mais vertiginoso. Claro que você tem momentos de correção, você teve ao longo dos últimos anos várias correções, etc. Mas eu acho que é uma maneira muito simples de você acessar algo que vai te ajudar nessa composição de portfólio. E o meu último foi o BIT 11, né, que eu acho que também é algo que nesse mundo, né, de incertezas, aumento dessa questão geopolítica, eu acho que ajuda a descorrelacionar dos ativos tradicionais, ajuda na questão da exposição internacional e é algo que eu tenho carregado também e oscila. Eu acho que a gente tem que aprender a olhar o nosso portfólio como um todo, porque se a gente for eliminando aquelas partes que estão perdendo em determinados momentos, a gente vai naturalmente acabar concentrando tudo no que está ganhando. E legal quando está ganhando. Mas quando o cenário vira, muito provavelmente eu vou perder em tudo. Então eu busco ter essa disciplina de olhar sempre as partes, o que está fazendo sentido ou não. Muito bem. Acho que o meu primeiro ETF também foi de diversificação internacional, Bolsa dos Estados Unidos, SPXI 11, com exposição dolarizada. Confesso que como eu investi faz um tempinho, teve uma época ali de valorização do real que eu dei uma assustadinha. Então, achei legal saber que agora tem também a mesma estratégia com o hedge. Ou seja, se o dólar voltar a subir, não tem problema, você fica exposto só na estratégia mesmo de remuneração do índice S&P 500 dos Estados Unidos. Isso é muito legal. Até somando com a sua fala esse tempo todo, Eide, essa estratégia de somar. Você pode ter o SPXI 11 e o SPR 11, certo? SPXR 11. Exato. A gente combina, né? Porque aí você tem um que vai te dar a exposição da Bolsa Internacional subindo com o dólar variando e da outra da mesma forma, mas sem essa variação cambial. E agregando o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, que na média também dá seus 8% ao ano. Eu falo que esse hiato cambial, né? A gente tem que saber pegar esse momento e não é tão simples. Perfeito. Perfeito. Até parece que a gente combinou. O meu também foi de SP 500. Porque eu acho que ele traz essa facilidade 11. do acesso, Exato. né? É isso. E a última também, BIT 11, estratégia de cripto também. Legal. Então, finalizamos assim. Muitíssimo obrigada, Ana e Eide, por compartilharem a visão de vocês aqui e participarem do Mind Asset com a gente. Eu que agradeço, super honrada com esse convite, fico muito feliz de ter participado, espero ter contribuído. Com certeza, já está convidada para voltar outras vezes. Isso que eu ia falar, já vamos agendar que a agenda é concorrida. É isso, Obrigado. Obrigada, Eide. E para você que nos acompanhou até agora, se quer saber mais sobre a prateleira completa de ETFs da Itaú Asset, basta acessar o link da descrição. A gente também semanalmente tem a nossa pílula de ETF, que você pode se inscrever pelo LinkedIn e receber diretamente por lá, em que a gente fala mais sobre o mercado e os ETFs especificamente. A gente se vê na próxima edição.